De novo, Messi e maior artilheiro da história das categorias de base do Barcelona, frequentador assíduo daquelas listas de craques que não deram certo no futebol, aposentado com 32 anos. O que aconteceu com Bojan Kirkic, alguém que brilhou tanto com a camisa blaugrana no início dos anos 2000. Vem com bolas livres que de repente a história é um pouco mais do que te contaram por aí, e um alerta desde já: saúde mental é coisa muito séria. Eu passei uma semana de férias na Espanha e visitando Barcelona, as famosas Barça Botiga. Admito que fui mão de vaca, talvez, e não gastei 18 euros neste livro que está aqui. Então eu não li este livro, mas sim, eu ouvi este livro no Audible. Foi minha primeira experiência com o Audible. Ouvi em 12 horas voltando, na verdade, de Madrid para São Paulo, então ali já usei bastante. Um livro assim de 300 páginas, a gente escuta em mais ou menos 10 horas, 12 horas lendo, né? No Audible também você pode acelerar. Isso não é um merchan, isso não é uma propaganda, é só uma experiência que tem me ajudado, eu acho, pelo menos até aqui, dentro dos 3 meses grátis, a que eu tenha maior contato com a literatura. Esse que é um prazer e também é um trabalho que eu desenvolvo aqui no Bolas e Livros. Então, como eu ia dizendo, eu fui um tanto mão de vaca e achava que sabia um pouco da história. Acontece que essa biografia, de repente, é mais interessante do que uma biografia do Messi, que a gente já até leu aqui no Bolas e Livros e deve estar um pouco nessas pilhas de livros espalhadas por aí. Por quê? Por que isso? São detalhes muito interessantes que a gente não acompanhou, não entendeu exatamente por que isso aconteceu, por que esse cara foi um astro do futebol, começava a fazer gols, despontar, ser ali um sucessor natural do Messi. O primeiro gol dele marcado com 16 anos no Barcelona. Então é um livro que fala sobre a batalha do Bojan contra o próprio Bojan. Então passa a ser um livro muito denso, muito tenso, intenso, firme, e que fala, claro, dos problemas de saúde mental desse jogador. Logo no capítulo 3 já tem um ponto muito importante. O talento importa, mas não é o suficiente. Logo no capítulo 3, chamado O Talento Importa, mas não é o suficiente, dá um detalhe um pouco da pedrada que a gente vai encontrar por aqui. Admito desde já que o livro poderia ser melhor, poderia inclusive falar mais do Messi, mas vem cá, o Messi estendeu a mão para você? Quem te ajudou no vestiário? Quem não te ajudou? O pai e a mãe, eles deixam isso no ar, sempre tentando ali, fazendo esperar com que você encontre uma aspas mais forte sobre os craques líderes do time. Ele fala, na verdade, sobre dirigentes do Barcelona, sobre companheiros do vestiário que não sabiam do seu problema de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, mas a todo momento o livro fica te instigando um pouquinho mais. No meu caso, como eu ouvia, sempre pensava que, bom, agora no próximo capítulo vai ser. No capítulo 3, então, o talento importa, mas não é o suficiente. Bojan diz assim: houve momentos em que desfrutei do futebol, mas também houve outros em que detestei. Odiar? Não, isso nunca. Era como se me sentia naquela fase da minha carreira como atleta. Embora possa confessar algo, deixei o futebol porque amo o futebol. Não é o que parece quando se está de fora. Muita gente isso pode parecer insano, mas Bojan recusou a convocação da Euro de 2008 pela seleção da Espanha. Adivinhe só por quê? Porque precisava cuidar da saúde. E quem foi a grande campeã daquele torneio em 2008? Exatamente a Espanha do técnico Luis Aragonés. Isso causou um rebuliço enorme na Espanha. Bojan foi vaiado, ainda mais vaiado, então as suas atuações que já não vinham muito bem aí despencaram por água abaixo. Bojan veio de La Masia, as famosas categorias de base do Barcelona. Ele é 2 anos mais jovem que o Messi, na sua estreia com 16, logo começaram as comparações entre Bojan, aquele craque que surgia, e o Lionel Messi, o craque argentino que começava também a dar seus primeiros passos. O vestiário daquele Barcelona era cheio de estrelas, então seria muito difícil para um jovem vindo de um povoado muito pequeno na Catalunha, viver na Catalunha. Ele conta também as dificuldades que teve com a sua mãe aos 12, aos 13 anos, que teve que morar sozinho. Isso fez ele chorar muito, isso fez com que ele fosse uma pessoa, palavras do próprio Bojan, muito sozinha, muito solitária, muito retraída. Então, mas aquele primeiro impacto, logo então o Bojan tem um Mundial, 2 Champions e 3 La Liga, o campeonato
espanhol. Foi demais para um jogador tão jovem, como ele mesmo reconhece ao longo do livro. É preciso vencer, mas há muito, muito, muito interesse em jogo, a gente sabe disso. Então, seria esse interesse do jogo, esse por trás do jogo, que teria atrapalhado bastante a carreira de Bojan Kirkic. Não há uma data exata em que eu comecei a me sentir mal por questões de saúde mental. Simplesmente você vai vivendo até que detecta coisas que te surpreendam. Não são coisas que surpreendem a mim pelo caráter que tenho, mas coisas que surpreendem qualquer pessoa. Há muita coisa em jogo no mundo do futebol. Não gosto do futebol, gosto de jogar. Não me agrada o mundo que rodeia o futebol. Então a gente pode, e aí, só imaginar, por isso que eu digo que a todo momento o livro instiga coisas que vão acontecer, que vão pensar, que a gente vai imaginar. Mas não, já é uma primeira crítica, assim, mas vale bastante essa leitura muito intensa. Há também o episódio em que, por exemplo, quando deixa o Barcelona, deixa de vez, Bojan faz alguns contratos de empréstimo para buscar outros ares, buscar novos ares, mas quando deixa definitivamente o Barcelona, está indo para a Alemanha, ele passa mal, muito mal, num voo que eu vou ler aqui para vocês. Vi que estava tão sufocado que me levantei e fui até a aeromoça, que já estava com o cinto de segurança afivelado. Ela disse que tinha que sentar porque estávamos ao ponto de decolar. E disse, eu estou muito mal, você precisa me ajudar, por favor, pare o avião agora. Eu estava tão mareado que sentei no chão do avião sem deixar de pensar que iria morrer se aquele avião decolasse. Essa foi uma forma em que Bojan, então, assustado, encontrou de adiar na sua ida em um dia só do Barcelona, que o desespero toma conta, e esse livro é narrado é narrado pela Audible em espanhol, não com a voz do Bojan, mas são atores que interpretam muito bem. Acho que esse é um ponto importante também a falar de aplicativos de audiobook. Não sei se são todos, mas pelo menos esse que eu estou ouvindo ainda nesse período de testes, são atores que leem. Era eu ou eu, não haviam mais opções, mas isso não indica que não passei mal. Não sejamos hipócritas. Claro que passei mal. Às vezes era o tal desânimo que tinha, que pensava que não poderia nem ir treinar. Era algo muito desagradável, porque eu não parava de dizer a mim mesmo, não posso mais, não posso mais, não posso mais. Então Bojan admite que antes de entrar em campo, buscava cantinhos no vestiário onde ele pudesse passar mal, buscava sair de pensamentos, de espirais de pensamentos muito negativos, mas que quando ele entrasse em campo, aí sim as coisas desenrolavam melhor. O banco de reservas para ele era uma tortura ainda maior, como é para qualquer jogador. Não porque ele não está jogando, está perdendo espaço no time, mas porque ali ele não tem um cantinho para passar mal. As câmeras estão de olho nele, então essa era a agonia que Bojan tinha, e por isso foi se perdendo um pouco mais na carreira, e de repente aos 32 anos falou, olha, eu não aguento mais, eu não posso mais. E aí também vem aquele pensamento, poxa, mas como um cara que tem tudo, absolutamente tudo, não consegue desempenhar o seu papel, não consegue desenvolver o seu papel. A saúde mental, a doença não escolhe rico, pobre. Bom que ele, no caso, teve ajuda psicológica, teve ajuda dos seus médicos e conseguiu encarar de uma maneira muito boa, a ponto de, com 32 anos, poder se aposentar do futebol. Não tá faltando leite na casa do Bojan, mas, por exemplo, não é todo mundo que tem esse privilégio, tem esse poder, essa consciência. Como começou então? Poxa, mas esse cara tinha tudo, era fã da camisa número 4 do Koeman, na primeira Champions League do Barcelona, aquela camisa laranja do Barcelona, muito bonita, que tem em todas as lojas, sim, do Barcelona. Como que esse cara não aproveitou a vida que teve? De repente, a vida não deixou exatamente com que ele aproveitasse. E aí ele fala, eu gostava de jogar futebol, eu não gostava do ambiente do futebol. Queria contar o que aconteceu comigo, não sob o ponto de vista da compaixão, da pena, nem da dor. O que eu vivi é um grande feito para mim e pode ser para muita gente. Por isso, sempre digo que gente como Messi, Nadal, Gasol, Djokovic não são exemplos reais do que nos espera. Afinal, muitas crianças tomam essas pessoas como exemplos, mas não são exemplos válidos, não só porque mostram que são gênios praticamente inalcançáveis, mas também porque não mostram que há outros processos e outras formas de êxito. E isso pode gerar uma frustração. E assim Bojan Kirk encerra seu livro dizendo, seja a melhor versão de você mesmo.